Olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Para com isso, pelo amor de Deus, Jussara. Na verdade, hoje eu, professora Jussara, vamos falar sobre onda. Pois é, mas nós vamos fazer a correção do PET. E você não pode perder. Semana 3, confere lá. Eu sei que você já fez. Agora é só conferir para ver se está tudo certo, ok? Bora lá! E estamos aqui para a correção semana 3, página 72, 73, 74, falando sobre ondas, que na verdade é para o terceiro ano, porém isso é uma revisão, né, do segundo ano. Então vamos para o exercício sem mais delongas. Exercício número 1. Ao observarmos um surfista pegando uma onda, temos a nítida impressão de que ele é levado pela onda até a areia da praia. Esta impressão, então eu queria que você olhasse aqui comigo. Essa impressão é correta ou é falsa? Em primeiro lugar, primeiro é incorreta, gente. Por quê? Levando em consideração que o surfista usa a onda quando ela se quebra, a gente já não tem as características da onda como onda. E segundo, importante, mesmo se fosse onda, a onda não transfere matéria. Não transfere matéria, só transfere energia. Então eu vou levar em consideração o seguinte, eu queria que você olhasse a figura e pensasse aqui comigo, olha só. O nosso surfista, ele tem um determinado peso, todo peso vertical para baixo. E ele está sobre uma superfície, ele está apoiado na prancha, tá certo? Então eu vou colocar aqui mais uma força, que é a normal. Aí eu já começo a visualizar aqui um plano cartesiano, coloquei, para que eu visualize o quê? Repare que há um certo ângulo, né, da força peso. E aí eu consigo fazer a decomposição, vou verificar as componentes dessa força, que, levando em consideração a normal, essa componente PY se iguala à normal. Fechou? Porém, nós temos a componente PX, que é justamente o que faz com que o nosso surfista seja deslocado, né? Digamos assim. Vamos lembrar também um detalhe importante: força-peso, força da gravidade, não é? E é aí que me ajuda, Jussara do céu, você está colocando essa figura, essa figura, e eu não estou entendendo nada, então eu vou te dar uma dica, vou deixar aqui nos cards um vídeo sobre vetor, decomposição de forças, componentes de força para clarear para você, tá ok? Aí isso vai lá, assiste e aí você volta aqui para você entender melhor, tá bom? Porque sabendo que essa componente faz com que ele se desloque, eu consigo já detectar a minha resposta. Porque na verdade ele disse assim, ó, que ela é falsa? É, mas que o surfista chega à orla da praia devido ao seu impulso inicial. Só com o impulso não seria possível, até mesmo porque no decorrer tem resistência, né? Se ele não tivesse esse apoio da força gravitacional, ele não chegaria lá. Segundo, ele é levado pelo vento que sopra no sentido do mar. Se ele ficar só esperando do vento, não seria possível também, né? E é falso, pois o surfista apenas usa a superfície da água como uma rampa, movendo-se pela ação da gravidade. Essa sim é a nossa resposta certa e nós vamos para número 2. Uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Nessa figura, vamos lembrar rapidinho: crista, vale, eixo de equilíbrio. Aqui é a representação no plano cartesiano da propagação da onda nessa corda. Fechou? E ele me dá dados. Baseado nisso, ele vai me fazer perguntas. A primeira é: qual a amplitude dessa onda?
Amplitude é o ponto máximo ou ponto mínimo em relação ao eixo de equilíbrio que a onda consegue alcançar. Pensando nisso, olha aqui para mim. Ponto mínimo, lá no vale. Lembrando que é do eixo de equilíbrio, tá bom? Posso olhar também em relação à crista. Aqui, ó. Então, quanto que eu tenho, tanto para baixo quanto para cima? Olha, 2, confere aqui, unidade de medida, centímetros. Amplitude da onda, 2 centímetros. Letra B. Qual período dessa onda? Gente, período é o quê? Tempo gasto para propagação da onda. Eu não vou ver o período na minha imagem. Nós vamos utilizar de quem? Da frequência, porque período é o inverso da frequência. Então, olha só o que eu vou pôr aqui para você. Período é o inverso, 1 sobre F. Quanto vale o meu F? 500. Período é 1 sobre 500. Ao dividir 1 sobre 500, o que eu tenho? 0,002 segundos. Como a frequência está em hertz, nosso tempo em segundos. Como é 0,02, eu até poderia colocar milissegundos, né? De curiosidade aí, ó. Décimos, centésimos, milésimos, né? Mas fechou, 0,002 segundos. Bora para a próxima. Letra C. Qual o valor do comprimento de onda? Comprimento de onda pode ser calculado? Pode, mas como eu tenho a minha representação aqui, eu vou vir aqui e verificar o seguinte. Comprimento de onda, distância. Distância de crista a crista, vale a vale, ou do ponto de equilíbrio até um próximo não consecutivo. Vou te mostrar aqui. Para te mostrar aqui, nós vamos começar com vale, porque eu não tenho duas cristas, né? Eu tenho só uma. Então, vamos olhar aqui embaixo, ó. De vale a vale. Tem um comprimento de onda. E qual que é essa distância? Onde que ele começou? No 10 centímetros. E foi até 50. Se um é 10, o outro 50, nosso comprimento de onda... Muito bem, 40. Mas, lembra aquela história? Se eu começo no eixo de equilíbrio, que às vezes você não tem. Vale, vale, crista, crista. Aí você poderia verificar por aqui, ó. Vamos começar no eixo de equilíbrio aqui, ó. Eu preciso de um ponto próximo, que é esse, não consecutivo, então não é esse. É o próximo aqui, 40. Lembrando que eu poderia analisar da seguinte maneira. A onda, para ser completa, ela precisa de uma descida. Aqui até o 20 eu tenho uma descida completa. Mas eu preciso de uma subida. Então, ó, subida completa. Aqui, ó, desse ponto até o próximo não consecutivo, eu tenho uma descida, uma subida, um comprimento de onda completo. Eu tenho um comprimento de onda também de 0 a 40 centímetros. Então, independente de onde você pegue a referência, 40 centímetros é a sua resposta, ok? Bora para a próxima. Determine a velocidade em metros por segundo de propagação dessa onda. Primeiro, velocidade, nós vamos calcular, não é aqui, tá? E para calcular, eu vou lembrar algo importante. Metros por segundo. Lembre-se que a nossa unidade de medida está em centímetros. Então, quando for calcular, tem que transformar. Como é que transforma, Jussara? Centímetros para metros. Divide por 100 centímetros, por 100, né? Então, os nossos 40 centímetros viraria o quê? 0,4 metros. Muito bem. Então, vamos lá. Eu teria equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Nossa velocidade, então, é igual a quem? 0,4, que é os nossos 40 centímetros transformados em metros. Frequência, 500 Hz. Então, 0,4 vezes 500, 200 metros por segundo. Fechou aí? Bora para a próxima questão. 3. A figura abaixo representa um pulso triangular, movimentando-se para a direita
com velocidade ao longo de uma corda esticada. Então, aqui está a minha imagem. Eu tenho aí a representação triangular de uma onda, de um pulso, na verdade. Ele pôs 2 pontos, A e B, e a velocidade para direita. Para a direita. Então, nós vamos analisar o seguinte. Letra A. Para a situação indicada, O representa as velocidades vetoriais dos pontos A e B. Supõe-se que houve um erro de digitação aqui, né? Mas o que ele quer é que a gente represente a velocidade vetorial do ponto A e B. Lembrando que a onda se propaga para a direita. Para a direita, tá certo? Porém, ele quer do ponto A e B. Então, eu queria que você analisasse o seguinte. Como a onda vai para a direita, melhor não olhar para mim. Eu vou pegar como se fosse um períodozinho depois, aonde estaria esse pulso? Dá uma olhadinha aí, ó. Ele estaria um pouquinho mais à frente, não é isso? Então, onde estaria o ponto A? Aqui, ó. E onde estaria o ponto B? Lá em cima. Então, o que eu quero que você observe? O A, ele, na verdade, desceu. A velocidade dele é de cima para baixo. E do ponto B? Vou representar aqui para você, ó. De baixo para cima. Então, a representação do A, aqui você pode pôr um VA, que é a velocidade de A descendo. E aqui a velocidade B subindo, ok? Fechou. Letra B diz assim: os pontos A e B movimentam-se com a velocidade de propagação V. Lembre-se que a velocidade de propagação não é a mesma velocidade de oscilação. O A e B vão apenas oscilar, eles não vão caminhar com a velocidade da onda de propagação, ok? E aí, justificando a nossa resposta, não, necessariamente não, porque esses dois movimentos são dois movimentos diferentes. Um é movimento de movimento de propagação, que é o V da onda, e o do A e B é movimento de oscilação. Combinado? Bora para a próxima questão. 4. Um vibrador com frequência de 4 Hz produz ondas planas que se propagam na superfície de uma água com velocidade de 6 metros por segundo. Quando as ondas atingem uma região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda é igual em centímetros A. Então, vamos pensar no seguinte. Você pode ir aqui comigo analisar que a frequência é 4 Hz. Quem determina a frequência, gente? É a fonte, não depende do meio, combinado? Nesse momento, a superfície, as ondas se propagam a uma velocidade de 6. E em sequência, muda a profundidade. Mudou a profundidade, é como se mudasse o meio. E o que acontece com a velocidade? Ela diminui pela metade, ou seja, passa a ser 3 metros por segundo. Então lembra aqui que, ó, o que eu tenho? Tem as opções aí, mas primeiro, a frequência é de 4 Hz. Segundo, a velocidade naquele meio, que é o primeiro meio, a velocidade era de 6 metros por segundo. Mudou a profundidade, mudou o meio, eu tenho agora uma velocidade reduzida à metade, 3 metros por segundo. E ele quer saber qual é o comprimento de onda nesse novo meio, tá certo? Onde houve a mudança de profundidade. O que eu vou pensar? Na verdade, eu vou pensar o seguinte: se a frequência é 4 Hz no primeiro meio, ela é 4 Hz no segundo meio. Por quê? Frequência não depende do meio, frequência depende da fonte. Então, o que eu sei? Que a frequência é 4. E também, o que eu sei? Que a velocidade do meio 2 é 3. Então, eu vou calcular o comprimento de onda. Me ajuda aqui. Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Qual é a nossa velocidade nesse novo meio?
3. Lembrando que houve redução, né? Pela metade. O comprimento de onda estamos procurando. E qual é a frequência? É a mesma, 4 Hz. A minha... Quem está multiplicando, passa dividindo. Quem é meu aluno sabe. Está acostumado comigo. Mas esse 3 fica no numerador e o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu tenho 3 dividido por 4. Ou seja, eu tenho 0,75 metros. Mas volta aqui comigo. Ele quer em centímetros. E 0,75 metros, para transformar para centímetros, você multiplica por 100. Ou seja, 75 centímetros. Fechado? Bora para a última questão, eu acho. Numa aula de laboratório, no laboratório de física, o professor faz para seus alunos a experiência que se descreve a seguir. Inicialmente, ele enche a água com um recipiente retangular em que há duas regiões, 1 e 2, de profundidades diferentes, ó, como se estivesse mudando de meio. Esse recipiente, visto de cima, está representado na figura, que é essa figura aqui do lado aqui, ó, tá? No lado esquerdo da região 1, o professor coloca uma régua oscilar verticalmente, com frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas, ou seja, haverá a propagação de ondas ali. As ondas atravessam a região 1 e propagam-se pela região 2 até atingir o lado direito do recipiente. Fechou? Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. 2 dos alunos que assistem ao experimento fazem então estas observações. Aí eu quero vir com você para cá. Primeiro, eu tenho aqui, gente, a região 1. Esses tracejados são as nossas cristas, então a distância de crista a crista é o comprimento de onda. Então, lembrado? Falou isso lá no exercício anterior. Então, eu tenho um comprimento de onda aqui nessa região 1. Vai para a região 2, olha o que acontece com a distância entre essas linhas, que são as cristas. Ela diminui. Então, o que aconteceu com o comprimento de onda? Diminuiu. Nessa nossa interpretação, vamos analisar aqui. O primeiro aluno, que é o Bernardo, diz o seguinte: a frequência das ondas na região 1 é menor que na região 2. Espera aí, frequência? Frequência não depende do meio. A frequência depende da fonte, que é a nossa régua. E qual que é a frequência? A frequência dada é a frequência mantida. Então, ela vai não ser menor, ela vai ser a mesma, tá certo? E o Rodrigo diz que a velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2. Então, vou te pedir para pensar comigo. Lembrando, nossa frequência se mantém. A frequência não aumenta, não diminui, porque ela não depende do meio. Fechou? Se eu for analisar, o que a gente descobriu? Que o comprimento de onda da região 1 para a região 2, ela diminuiu. Ok? Eu vou fazer uma análise matemática aqui, ó. Se a frequência é a mesma e o comprimento de onda diminuiu, consequentemente, o que acontece com a velocidade? Matematicamente, obviamente que ela vai diminuir, ok? E ele disse aqui, ó, a velocidade das ondas na região 1, nessa região 1, é maior que a região 2. Então, pensa na região 1, comprimento de onda 1 é maior? É. Quando o comprimento de onda diminui, a velocidade diminui. Quando o comprimento de onda aumenta, a velocidade aumenta. Onde eu tiver maior comprimento de onda, eu tenho maior velocidade, que é justamente o que o Rodrigo disse, né? Um comprimento de onda maior, consequentemente, velocidade maior do que no 2. Então, a gente vai procurar essa resposta aqui, que apenas a observação do Rodrigo está correta, letra. Gente, não, tá errado, oh meu Deus do céu.
Não é ambas, tá, gente? Eu vou mudar isso aqui. Você vem comigo? Você me permite fazer essa mudança ao vivo com você aqui, ó? Ah, mudou aí? Agora sim, vou salvar para deixar bonitinho. E eu vou voltar aqui com você. Espera aí que eu vou voltar aqui com você. Vamos lá? Agora sim. Opção correta, Rodrigo. Só o Rodrigo que está certo. Fechou? Gente, por que eu tive esse trabalho? Porque acabou, né? Acabou a correção da semana 3 para os terceiros anos. Importante, se você está aqui até agora comigo, conferiu, viu que estava certo, o que não estava, já deixei uma dica para você de um vídeo para você assistir. Então, o que compensa fazer e que eu vou pedir para você fazer? Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o vídeo apareceu, você vai ser notificado e aí você pode assistir. Mas a dica é: assiste depois que fizer a atividade. A melhor forma de aprender, ok? Primeiro exercita, você se exercita sua mente, depois você vem aqui e confere. Dúvidas ficou? Você vem aqui e destrincha. Não entendeu? Você pode voltar, ver de novo e do contrário, corre lá no seu professor. Você que é meu aluno, me pergunte. Você que não é meu aluno, porque lá na escola onde eu trabalho, deixa aqui nos comentários a sua pergunta que eu venho aqui e te respondo. Por agora é isso. Por hoje é só. Te vejo por aqui.